Qual é o tratamento indicado para a pessoa que ela é portadora da doença da dependência química no álcool ou em outras drogas? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Existem três modalidades de tratamento para o paciente dependente químico e alcoólico. Quem vai determinar qual o tratamento mais indicado para o paciente é o médico que vai estar atendendo, o psicólogo que vai estar atendendo, uma equipe que vai estar atendendo esse paciente. A primeira modalidade de tratamento indicado para o tratamento da dependência química e alcoólica, aqueles pacientes que têm o uso compulsivo no álcool, que bebem constantemente, aqueles pacientes que usam diversas drogas, que possuem a doença que nós chamamos da compulsão, a dependência química, ou popularmente conhecido como eu sou viciado naquilo. Então, o primeiro tratamento indicado é o tratamento em ambulatório, para alguns casos, onde esse paciente ele vai ter consultas com o psiquiatra e com o psicólogo para poder compreender a doença, para poder compreender os gatilhos que levam ao uso compulsivo e os fatores emocionais que estão atrelados a esse uso. A primeira indicação é a indicação do tratamento ambulatorial. No entanto, existem pacientes que não conseguem manter longe do uso da substância, longe do uso do álcool, com tratamento em consultório, porque essa pessoa ela está cercada de gatilhos emocionais, gatilhos no seu entorno social que levam a o que nós chamamos de fissura, que é a vontade, e não conseguem se manter longe do uso porque os gatilhos fazem com que esses pacientes busquem a droga, busquem o álcool e de forma repetitiva. Então, o tratamento ambulatorial indicado não alcançou esse paciente porque a doença dele está num grau que, em sociedade, convivendo em sociedade com a família, ele não consegue parar. Quando ele menos se percebe, está no bar bebendo novamente. Quando ele menos se percebe, ele está indo em direção à biqueira para poder comprar drogas ou pedindo drogas, porque hoje existem várias formas de obter a droga que o paciente faz uso e que é dependente daquilo. Então, nesse segundo caso, que o paciente ele não consegue se manter sendo acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra, ele continua o uso. Nesse segundo momento, a gente indica o quê? A internação. A internação, ela é indicada quando todas as possibilidades desse paciente ficar bem, inserido na sociedade, inserido na família, se esgotaram. Não dá. Ele faz promessas que não vai beber mais, ele faz promessas que não vai passar perto do bar, que vai ficar muito longe, e nada disso é sustentável, porque quando ele se percebe, ele tá lá. E também falando da dependência de jogos, né? Tá lá na rodada, tá lá fazendo as apostas, ou tá em casa fazendo as apostas e muito dinheiro envolvido e não consegue ficar longe disso. Então, nesse caso, quando se esgotou todas as possibilidades dele se tratar em sociedade, ele não consegue ficar sóbrio, não consegue deixar o vício, a dependência, nós indicamos a internação. Quando você interna um paciente, você familiar que está aí do outro lado, ou você mesmo, né, o próprio paciente, a própria pessoa que está vivendo com essa dor de usar, beber, jogar e não consegue sair desse ciclo destrutivo. Quando você se percebe dessa forma, quando você familiar percebe que a pessoa que você ama está nesse ciclo de autodestrutividade, a internação é necessária, porque ele precisa passar um período para que haja a desintoxicação física, mental e espiritual,
Espiritual, não estamos falando de religiosidade. Espiritual, estamos falando de um encontro da pessoa consigo mesma e dentro da espiritualidade que ela concebe, que ela se identifica. Então, ela tem que estar indo para um ambiente monitorado, onde ela não vai ter acesso ao álcool, não vai ter acesso a outras drogas e nem a jogos. Ela vai desintoxicar, ela vai desconstruir aquele hábito de acordou de manhã cedo, no sábado tenho que ir beber, né? Tenho que pegar o celular e fazer as jogatinas e tá naquela questão de ganho, não ganho, perdi nessa rodada, vou ganhar na outra, né? A gente tem que desconstruir esse hábito ruim, trabalhar essa compulsão química, porque a doença da dependência química é uma doença química, uma doença comportamental e psicológica. Então, ele tem que estar vindo para a internação. E quando você interna o seu familiar, você não está sendo ruim, né? Porque na codependência da família, a família muito se coloca naquele lugar, né? Olha o que eu tô fazendo, ele vai me odiar, ele nunca mais vai olhar pra minha cara. Não, para com tudo isso, tá? Você tá fazendo algo muito bom pra pessoa que tá indo, que nem um carro desgovernado, ladeira abaixo. Porque a dependência química é a doença da compulsão, né? Nada é suficiente. Beber pouco não existe, é sempre beber muito. Usar, não tem uso recreativo, existe sempre aquela compulsão. E a terceira o terceiro tratamento, né, a terceira modalidade de tratamento é a internação compulsória, tá? Que é quando o paciente, ele pode ter cometido algum delito, por exemplo, dirigir alcoolizado, crimes de trânsito, crimes em botecos, situações onde há uma determinação judicial para essa internação, ou devido ao uso compulsivo do álcool e de outras drogas, desenvolveu-se um transtorno psiquiátrico grave, onde o judiciário vai precisar intervir para uma internação compulsória, tá? E dentro da internação nós temos a internação voluntária, que o paciente vai de livre e espontânea vontade, pede ajuda e a família leva para a internação voluntária, e também a internação involuntária. A internação involuntária é quando a pessoa ela não consegue ver a gravidade do problema, porque dentro da psique dela, da mente dela, existe um mecanismo psicológico ativado chamado negação. Não consegue ver, não consegue perceber que a vida está insana, não consegue ver que vai morrer se continuar nesse uso. Então, nesse caso, a gente indica a internação involuntária, que depois, quando o paciente passa pelo processo de desintoxicação mental e psiquiátrica e psicológica, ele começa a aceitar o tratamento e entrar em recuperação. Então, se você aí sabe de pessoas que estão vivendo isso, de famílias que estão vivendo esse problema que é extremamente destrutivo e doloroso, repasse esse vídeo, passe essa informação para que pessoas possam entender que há um caminho de tratamento para a dependência química e poder tirar essas pessoas das mãos aí da adicção ativa, né? Ou seja, da dependência química que tanto destrói lares, famílias e deixa sequelas muitas vezes irreversíveis na vida dos filhos que presenciam muita coisa que não é legal, tá certo? Estamos aqui para poder ajudar e repasse esse vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa informação. Uma boa tarde para vocês.